Nós vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, na carta de Paulo aos Gálatas. Eles ficam assim tão afoitos, porque é muito bom, viu, ir para lá para o culto. Aí eles ficam com pressa de sair, mas a gente tem que... Vai com cuidado, com cuidado. Eu não sei se as abelhas aqui estão... Está tudo certo? Tranquilo? Nós tivemos uma visita hoje à tarde aqui, um enxame, e ela está aqui sobre a secretaria. Mas com a chuva e com a noite elas estão quietinhas. Mas a gente está pedindo para os queridos tomarem cuidado ao passar aqui pelo corredor ao lado da secretaria, para o lado de fora, porque a gente não quer que ninguém saia daqui com uma picada de inseto, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, na carta de Paulo aos Gálatas. Aqueles que estão conosco aqui aos domingos, nós já temos conversado algum tempo nessa carta, alguns domingos. O texto que nós vamos ler hoje é relativamente longo. E eu queria que você, por favor, se não tivesse a Bíblia, sentasse alguém que tem a Bíblia, porque senão vai ser muito difícil você conseguir. Aliás, nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Então, é necessário que você esteja com a Bíblia para você entender. Amém, queridos? Gálatas, capítulo de número 3, nós leremos do verso 15 até o 4, versículo 11. É uma porção razoável, mas é um único tema, e é por isso que a gente precisa ler ele todo. Ok? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 3, verso 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus, que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas de Deus, é um. E porventura é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessaste, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses, e tempos e anos.
receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Você pode deixar sua Bíblia aberta, nós vamos falar com Deus para nos mergulharmos nesse texto. Não há como compreendermos a palavra do Senhor sem a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo quem inspirou essa palavra e é esse mesmo Espírito que ilumina a nossa mente para que possamos compreendê-la. Ó Deus eterno, nós te louvamos pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra e ler aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Reconhecemos, ó Deus, que nem sempre conseguimos compreender aquilo que o Senhor nos diz. Às vezes os nossos preconceitos, a nossa pujança, ó Deus, às vezes nosso entendimento distante da Tua vontade nos impede tantas vezes de compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que sonda o nosso interior, possa fazer com que o nosso coração se transforme como uma terra boa, que a terra do nosso coração seja uma terra boa, boa o suficiente para receber a Tua palavra, e a Tua palavra lance raízes profundas, germine, cresça e frutifique para a glória do Teu nome. Faze calar, Senhor amado, toda a nossa ignorância, nosso preconceito, e nos ensine com a Tua presença doce e poderosa, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amado, se você está acompanhando aqui as mensagens em Gálatas, você sabe, e se você não estava, seja bem-vindo. Paulo tem como uma meta fundamental, principal, na carta de Paulo aos Gálatas, dizer para esses queridos que o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, nos propõe uma liberdade de viver em comunhão com Deus. É importante a gente lembrar e saber que as igrejas da Galácia eram igrejas novas. Quando Paulo escreveu essa carta às igrejas da Galácia, elas tinham pouco mais de 5 anos de existência. Eram igrejas que tinham abraçado o Evangelho, daqueles povos que não tinham nenhum conhecimento do Antigo Testamento, eram considerados pagãos pelos judeus. Paulo, na sua terceira viagem missionária, segundo os estudiosos, passou nessa região que hoje é onde fica a Turquia, e especialmente a capital da Turquia. E Paulo ali criou algumas comunidades. Alguns estudiosos entendem que havia ali cerca de 4 ou 5 pequenas igrejas espalhadas nas cidades dessa região. Paulo pregou o Evangelho, ficou por ali um tempo, mas depois de alguns anos, muitos chamados judeus, ou cristãos que haviam convertido ao judaísmo, chamados judaizantes, começaram a dizer para aquelas igrejas que, embora elas tivessem conhecido Jesus Cristo, elas estavam vivendo o cristianismo pela metade, dizendo que era necessário que esses cristãos, ainda que não fossem judeus, guardassem a lei judaica. E guardar a lei judaica pressupunha basicamente uma relação com a guarda do sábado, uma relação com a comida, com as coisas que deveriam comer, bem como a relação com a circuncisão, que era para os homens um sinal de que pertenceu à aliança. Veja só, quando essas igrejas formadas por não-judeus ouviram essa palavra por parte dos judaizantes de que deveriam guardar a lei do Antigo Testamento, é claro que isso causou uma grande confusão naquelas pessoas. Elas queriam sinceramente viver uma vida com Deus. Elas queriam sinceramente viver uma vida em intimidade com Deus. Mas como a gente vive uma relação com Deus? Como a gente conhece a Deus e como a gente caminha com Deus? Como a gente, na nossa tentativa religiosa, às vezes fracassada, conseguimos viver uma vida de relação, de profundidade com Deus, que às vezes parece tão distante. É aí que a religião, ao invés de ser um caminho que nos leva a Deus, ao invés da religião ser um caminho que nos leva a uma comunhão com Deus, a religião se torna, sim, um conjunto de normas, um conjunto de regras, um conjunto de leis, que ao invés de nos levar a
viver a Deus nos leva a sermos bons religiosos. E há uma diferença muito grande entre ser um bom religioso e conhecer a Deus. E Paulo sabia muito bem disso, é isso que ele está tentando dizer para os irmãos da Galácia. Ora, você pode cumprir uma série de regras. Isso pode até trazer para você o sentimento que você está cumprindo a vontade de Deus. Mas você não está nada mais vivendo do que uma relação de escravo dentro de um conjunto de regras, ao invés de viver numa relação de intimidade com Deus. Presta atenção. É muito fácil a gente sair ou desvirtuar desse conceito de relacionamento com Deus para um conjunto de regras, de leis, que nos levam a ser bons religiosos, mas não a viver uma vida de relacionamento com Deus. A religião é essa estrada que nós pavimentamos com nosso esforço, cumprindo regras, cumprindo normas, seguindo conceitos normativos, que nos trazem uma segurança de que fazendo isso ou fazendo aquilo, nós de alguma maneira estamos agradando a Deus. Toda religião pressupõe que eu faça alguma coisa para agradar a minha divindade, não importa qual seja ela. A diferença do Evangelho de Jesus Cristo, vai dizer Paulo, com forma categórica na carta de Paulo aos Gálatas, é que Deus nos liberta de toda a escravidão da lei e nos leva para uma relação de intimidade com Ele. É isso que Paulo vai dizer e repetir mais uma vez aqui no texto que nós lemos. Muitos argumentos Paulo já usou para nos mostrar que o Evangelho da graça é o Evangelho que Deus tem para nós. É o caminho da graça em Cristo Jesus que nos abre a possibilidade de viver com Deus. Aqui Paulo quer rebater um outro argumento, nos versículos que nós lemos de 15 até o versículo de número 22. Paulo vai dizer aos irmãos da Galácia que os irmãos não deveriam imaginar de alguma maneira que a lei invalida a promessa. Veja que nós vimos isso no domingo passado. A promessa de Deus, a bênção de Deus a Abraão, é que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. O argumento de Paulo até aqui em Gálatas é que a fé é salvadora. É a fé que leva Abraão a ter um relacionamento com Deus e não a lei. Porque Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não se tornou um temente a Deus porque foi circuncidado, porque ele cumpriu a lei. Não porque Abraão cumpriu a lei que ele foi um abençoado. Abraão é um abençoado porque ele creu. E a questão agora é o seguinte, Paulo nesses versículos que nós lemos de 15 a 22, ele vai nos dizer que, embora a lei tivesse sido dada a Abraão, a lei não anulou a promessa dada. A lei, embora tivesse sido dada a Abraão e dada à posteridade de Israel, não anulou a promessa que Deus deu a Abraão. Deus deu uma promessa. A palavra que Paulo usa aqui lá no grego é referente a um testamento. Deus assinou um testamento com uma herança para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois, através de Moisés, o povo de Israel recebeu a lei. Ok, queridos? O povo de Israel recebeu a lei. A grande questão é, a lei dada anulou a promessa? E aqui nós temos muitos advogados, estudantes de direito, e vamos lá. Aqui você tem direito romano puro. Porque Paulo está usando da lei romana, uma linguagem jurídica, para dizer que aquilo que é dado em testamento, aquilo que é dado em testamento por alguém, não é anulado com qualquer lei posterior. Alguém não pode mudar o testamento. Ah, eu não gostei dessa vírgula que está aqui no testamento, eu vou arrancá-la. Paulo diz assim, não pode abrogar qualquer lei posterior ao testamento, não pode abrogar o que estava prometido no testamento.